Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, através do poder do Espírito Santo, e também a todos aqueles que nos acompanharão pelas redes sociais. O texto da palavra do Senhor desta noite está no livro do Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 11, com o tema A Marca da Besta, a Igreja e a Covid-19. No livro do Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 11, está escrito: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, iluminando nossa mente e coração, e que somente aquilo que é Teu, a revelação daquilo que é importante, para todos aqueles que amam a Tua Palavra, aqueles que temem a Deus, aqueles que são realmente parte dos escolhidos, possam acolher a mensagem, Pai, em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, irmãos. E como eu falei então, o tema da noite, a marca da besta, a igreja e a Covid-19. Esse texto, os versículos 16 e 17, apenas para comparação, a atualizada traduz: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A King James atualizada traduz: ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Semana passada eu vi, não sei se começou semana passada, mas eu vi semana passada, circular um vídeo nas redes sociais e que gerou aí um frenesi na vida de muita gente e que tem impactado de tal maneira que tem visto aí pessoas que nem vacina estão tomando porque estão aí dizendo que é a marca da besta. E nesse vídeo, a pessoa que estava ali falando, eu não sei se era pastor, mas uma pessoa que estava falando, ele estava falando de uma super vacina patrocinada pelo Bill Gates, o dono da Microsoft, e que iria instalar um chip, eu já até falei anteriormente em uma das mensagens sobre isso, é de rastreamento, e que ela vai ter um carimbo invisível de nanotecnologia, que passando um aplicativo sobre uma substância chamada luciferase, e será feito o controle por isso. Então o povo entrou em polvorosa, e todos dizendo: essa é a marca da besta. A luciferase, que é uma substância que existe em vários animais na natureza, mas o mais conhecido, vocês conhecem, todo mundo já brincou com eles, é do vagalume, é responsável por fazer ele acender de noite, que é um dos espetáculos que a gente gostava quando criança. E vi então o pânico que muitas pessoas estão tendo hoje. Como no passado, com outras situações, a gente via as pessoas todas apavoradas e tomando aí um rumo meio desesperador. E muitos deles que deveriam ser aqueles que tranquilizassem, especialmente daqueles que se dizem cristãos. E a gente lembra lá de Atos 17, 10, 11, que fala que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois que eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então eles examinavam a escritura. Nós estamos vivendo um tempo em que essa é a pior geração de cristãos que se tem notícia.
porque é uma geração que não é formada com base na palavra de Deus, ela é baseada muito mais na base de palavras humanas. Ela não examina a Escritura, ela não busca a direção de Deus na Escritura, e por isso acaba se tendo um temor não de Deus, mas daquilo que elas entendem ser a verdade. É uma geração que busca direções de ser revelado em cultos ou revelados em montes. Não que eu seja contra a oração em monte, mas as pessoas fazem disso sua regra de vida, e essa ignorância tem atrapalhado muito. Basta ver que tem um vídeo aí, inclusive eu vi no Facebook, numa igreja aí, de uma pessoa, de um pastor, um pregador, que ele faz uma oração, bebe água e joga dentro da boca do irmão, dizendo que aquilo vai curar. Então a gente vê que essas coisas estão tomando um rumo em que falta o quê? Falta conhecimento da palavra de Deus. E quanto mais, eu creio que a grande vitória, se pode dizer que isso é fruto do diabo e não da preguiça do ser humano, ele teve, foi de fazer com que as pessoas não buscassem mais o conhecimento da palavra de Deus. E como Jesus ensinou, quando o diabo lhe tentou, ele disse, está escrito. Jesus mostrava a resposta na palavra do Senhor, O Nobres de Atos 17, aí a palavra Eugênes, quer dizer que eram pessoas que tinham um comportamento nobre, uma mente nobre, aberta, íntegra, uma mente que ponderava as coisas, eles examinavam atentamente as coisas, eles não eram literalmente uma pessoa que seguia as coisas, o movimento do vento, mas elas tinham padrão. E para ajudar, a gente já falou acho que umas 4 mensagens sobre o tema, mas eu creio que a gente parou, eu orei a Deus e resolvi fazer uma contribuição a mais, e é bom porque a gente sempre aprende, descobre coisas importantes. E para que a gente não, ainda que a mensagem ela não é curta, mas para ajudar no direcionamento, eu aproveitei de 7 perguntas que são feitas, e a mensagem ela vai estar em cima de 7 perguntas, e diversas vezes eu vou repetir o versículo, porque em cada uma a gente vai encontrar a resposta. A primeira, quem vai implantar a marca da besta? Segundo, quando será implantada a marca da besta? Terceiro, como será colocada a marca da besta nas pessoas? Quarta, quais as finalidades da marca da besta? Quinta, o que será a marca da besta? 6. O que impede a implantação da marca da besta nesse momento? E por último, no que essa pandemia da Covid-19 faz com que a gente compreenda o preparo do mundo para receber o anticristo e a sua famosa marca? Então vamos lá. Primeira pergunta, quem vai implantar a marca da besta? Está aí, versículo 11, lendo o comecinho do versículo 11 e depois o versículo 16. E vi subir da terra outra besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então, a primeira pergunta, o Apocalipse nos responde: quem vai implantar a marca da besta vai ser o falso profeta, a segunda besta, a besta que surge da terra, terra que é símbolo da terra da religião. O falso profeta será um líder espiritual, um líder religioso, correto? Que deve vir daquela região da Palestina. A gente fala sobre isso na mensagem do Apocalipse e na mensagem, são 5, e também na mensagem do Anticristo. Então veja bem, não será o Bill Gates que vai implantar a marca da besta. Se for o Bill Gates, a Bíblia não se cumpre, o Apocalipse erra. E entre acreditar no que eu estou falando e na Bíblia, não preciso dizer que eu creio na palavra do Senhor. Então quem que vai implantar a marca da besta? Vai ser o falso profeta. Ele está aí? Não. Então tudo que vocês estão vendo não é a marca da besta. E fala, lá em Apocalipse 16, 13, então eu vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então a Bíblia chama-o de falso profeta. Por quê? Porque ele vai unir religiões para o interesse do anticristo. Segunda pergunta, quando será implantada a marca da besta nas pessoas? Porque tem um monte de gente apavorada aí que nem vacina está tomando, porque a marca da besta está aí. Daniel 9:27 diz o seguinte: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A Bíblia Viva traduz de uma forma fácil de entender. Esse rei fará um tratado de paz com Israel, que deverá durar 7 anos. Depois de 3 anos e meio, ele quebrará sua palavra, vai obrigar os judeus a parar com todos os sacrifícios e ofertas religiosas, e depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Mas na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra esse perverso.
Então, quando que vai ser implantado? Primeiro, o anticristo vai fazer um tratado com o povo judeu. Durante 3 anos e meio será construído o templo, e ele vai permitir que seja feito o culto novamente como era feito nos tempos de Moisés. E na metade dessa semana de anos que profetizou Daniel, né, que são 7 anos, os 3 anos e meio, ele vai quebrar isso. Eu expliquei isso numa outra mensagem. E ele vai então se assentar no trono de Deus, e aí no templo, e aí os judeus vão descobrir que ele não era de fato o Messias. Com o fim desses sacrifícios, com o fim disso e a perseguição, aí sim começa a segunda grande metade da grande tribulação, que vai ser um tempo de intensa perseguição, muita morte. Nesse momento, com o controle total já tudo pronto, o falso profeta instala a famosa marca predita em Apocalipse 13:17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então vai ser no desenrolar da grande tribulação. Portanto, nós não estamos na grande tribulação ainda. Portanto, o que a gente está vendo aí não é a marca da besta. Na verdade, está se tornando muita marca de bestas, né? Que acreditam em qualquer coisa que aparece por aí. Terceira pergunta: como será colocada a marca da besta? Será em uma vacina, sem que as pessoas saibam? Apocalipse 13:16 diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Sobre, palavra grega aqui, epi, significa sobre, em cima, acima, na base. Epi, a ideia fundamental, segundo os dicionários, os melhores dicionários de grego que tem, é sempre sobre. Então a marca da besta, ela vai ser visível para ser vista por todos, independentemente da tecnologia que ela vai ser usada. Independentemente da tecnologia, porque ela vai ter tecnologia que vai controlar todos os dados e informações das pessoas, mas ela será visível. Então não vai precisar passar nada por cima para ver, ela vai ser algo visível. Na mão direita, dexios, grego, palavra quer dizer mão direita, destra. Então não vai ser na mão esquerda. Muita gente diz: mas se não for na mão direita, vai ser na mão esquerda. Não, ela vai ser na mão direita, porque a Bíblia diz que é na mão direita, e ponto final. Vai se cumprir literalmente, porque a profecia bíblica, ela não falha, não erra e não tem remendos. Testa, fronte, a palavra metopon, fronte, a parte da face anterior do crânio, formada pelo osso frontal, situada entre as sobrancelhas e o couro cabeludo, né? Então, é no testão mesmo. Então, ou vai ser na mão direita, ou vai ser na testa, e será visível. O que vai ajudar a gente a entender o processo da marca? Eu vou dar 2 exemplos históricos que vai ajudar vocês a entenderem. E foi difícil, a gente, por graça de Deus, conseguiu descobrir esses fatos históricos. E como eu gosto de história, eu pesquiso muito, e eles vão ajudar. Primeiro nós vamos ver como não vai ser a marca da besta, porque a marca da besta, ela exige escolha. As pessoas vão ter que fazer uma escolha. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, eles decretaram que todos os judeus encarcerados nos campos, geralmente os campos de extermínio, eles fossem marcados com 2 triângulos sobrepostos, formando uma estrela de Davi, com um fundo amarelo. Vocês já viram a estrela de Davi, um triângulo? Você imagina assim, um triângulo assim, depois o outro ao contrário. Então, ela é com o fundo amarelo. E eles eram costurados, eram uns distintivos, que eram costurados nos uniformes dos judeus que estavam nos campos, dos prisioneiros. Essa marca, ela era um símbolo de exclusão social alemã, e era a marca daqueles que seriam mortos no Holocausto, né, que foi muito aí, especialmente com gases. Então o que acontece? Muitos judeus não sabiam daquilo. Tinha marca e não sabia. Aquela era a marca de que ele iria morrer no campo de extermínio. E isso aconteceu com mais de 6 milhões de judeus. A marca da besta não será assim. Qual que era o pano de fundo do apóstolo João para ver isso? Ela vai ser uma escolha. Eu vou mostrar 2 versículos na Bíblia que mostram quem aceitou e quem recusou. Em Apocalipse 19:20, nós vamos ver os que recebem. Ele diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, naturalmente que o falso profeta, o anticristo, eles vão seduzir a humanidade, fazendo crer naquilo. Como as pessoas hoje estão acreditando em tudo, tem gente acreditando em cada coisa. Eles vão enganar no sentido de que vão mostrar para as pessoas que a marca é a solução para elas. E vamos ver aqueles que não aceitaram a marca, o que vai acontecer. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus,
e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Então nós vamos ver, quem não aceitar a marca, o que lhe espera é a morte. Então a maioria vai morrer, muita gente vai morrer. Seduziu aí a palavra, traduzida pela atualizada, ou enganou, conforme a Corrigida Fiel, traduz o verbo grego planal, que ele fala de seduzir para o erro, para o pecado. É uma palavra que a gente pode aplicar, por exemplo, para explicar de uma forma que você entenda, como que uma pessoa casada seduz uma outra pessoa para cometer adultério. Então ele fala de enganar desse jeito, com lábia, mostrando sempre o lado bom, né? Sem que a pessoa se preocupe. É um engano, da mesma maneira com que o diabo seduz as pessoas, para quê? Para ir para o mundo e abandonar o Senhor Jesus. Então fala aí, não receberam, né? Então vai ter muita gente. Qual que era o que vai recusar a marca? Qual que era o pano de fundo disso? Escreve o historiador Plínio Velho, numa carta ao imperador romano Marco Trajano. Ele reinou de 98 a 117, portanto, no período em que foi escrito o livro do Apocalipse. Ele escreve assim: entre mentes, observei a seguinte tramitação em relação aos que foram acusados diante de mim como cristãos. Eu pergunto-lhes se são cristãos. Quando confessam que sim, apresento-lhes a pergunta uma segunda e uma terceira vez, mediante ameaça da pena de morte. Quando perseveram na declaração, ordeno que sejam levados para execução. Aos que negavam que fossem ou tivessem sido cristãos, considero que posso soltá-los novamente, quando invocam aos deuses e adoram tua imagem, com incenso e doações de vinho, além de amaldiçoarem a Cristo. Essas são todas as ações para as quais, como se diz, cristãos autênticos simplesmente não se deixam forçar. Citado por F. Zang. Então veja bem, o que acontecia nesse tempo? Os cristãos eram colocados diante daqueles que eram os responsáveis, geralmente centuriões, os comandantes, aqueles que eram os responsáveis por testar os cristãos, e dizia, perguntava 3 vezes, você é cristão? Se ele falasse, não sou, negasse, aí o que ele tinha que fazer? Invocar os deuses romanos, Júpiter e por aí afora, adorar a imagem do imperador e fazer ofertas, orações com incenso e doação de vinho. E tinha que amaldiçoar a Cristo. Aí ele ganhava a vida. Aqueles que perseveravam em manter-se em Jesus e diziam, Jesus é Kyrios, Jesus é o Senhor, porque Senhor é um título no passado maior do que rei. Era o título do imperador. Países tinham reis e os reis eram subordinados ao Kyrios. Kyrios era César. Então isso era uma declaração de vida ou morte. Esse é o pano de fundo da marca da besta. A marca da besta não vai ser simplesmente uma marca. A pessoa vai ter que renegar Cristo. Ela vai renegar Cristo para receber os benefícios. Quer dizer, aquilo que era feito de adoração para o imperador dava o quê? Fidelidade e garantia a proteção do Estado para receber os benefícios. Da mesma maneira, a marca da besta, ela exige que a pessoa renuncie Cristo para receber benefícios do Estado. Ela vai ter assistência médica, hospitalar, vai poder comprar, vender, negociar, correto? Então, esses benefícios. Aí entra justamente, já estou até adiantando. A quarta pergunta, quais serão as finalidades da marca da besta? Apocalipse 14, 9 e 10 diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, 9 e 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a primeira coisa, a primeira finalidade da marca, o que é? A adoração ao anticristo e à sua imagem. Ele fala em Apocalipse 13, como nós lemos, né? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta.
Então, aí depois aqui no versículo 16 ele coloca: e foi-lhes posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. Então, a primeira finalidade da marca é caracterizar o adorador do anticristo e da imagem dele. Vocês lembram que Nabucodonosor mandou fazer uma imagem? Os hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar e foram jogados na fornalha. Esse daqui vai morrer. Então, o que vai acontecer? Pelo poder satânico, ele vai fazer uma imagem de escultura do anticristo, como se fosse um santo, e ele vai, ou um Deus, e essa imagem vai falar. Vocês já imaginaram uma imagem falando ao vivo na televisão? Vai causar muito impacto. Então as pessoas vão o quê? Adorá-lo. Então a primeira finalidade da marca é a adoração. Para adorar o anticristo, vai ter que negar a Cristo. Por isso que é o nome anticristo, né? Então a primeira finalidade. Inclusive o verbo adorar aí, que eu já falei em diversas oportunidades, proskinel, ele quer dizer adoração, culto. Para os orientais é cair de joelho, tocar no chão com a testa, como para profunda expressão de reverência. E a gente vê, até hoje, quem assiste filmes orientais, a gente vê que eles se prostram mesmo, com testa no chão. Isso que era adoração. Esta palavra está relacionada ao culto público e às orações. Quer dizer, as pessoas vão adorar o anticristo e fazer orações a ele. Ele vai ter um nome, vai se apresentar com um nome, né? Porque é um nome, na época, vai se dizer: ó, fulano, assim como eles faziam para o imperador. Eles faziam o quê? Orações ao imperador, porque o imperador era adorado como um deus. Por isso que ele tinha o Tito Quírios. E quando os cristãos diziam que Quírios era Jesus, morriam. O que era a execução? Os leões da Líbia, quando eles queriam um espetáculo dentro dos cenáculos e os coliseus de Roma. Então o que eles faziam? Então eram os soldados da Trácia que vinham com aquelas espadas, soldados romanos que vinham com aquelas espadas imensas e os matavam. Eram diversas formas de diversão que eles tinham, porque era essa a condição: ou você adora o imperador e os deuses romanos, ou você fica com Cristo e morre. Então o que a gente conclui disso? Primeiro, quem receber a marca vai participar do culto do anticristo. Você imagina? Hoje a pessoa não está podendo vir no culto porque está com medo da Covid. Aí na grande tribulação, demorando muito, a pessoa vai ter que ir no culto do anticristo e não vai ter desculpa. Como já acontece no satanismo, né? A pessoa nega o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso já acontece. Doutrina de demônios, fala o apóstolo Paulo nos últimos dias. O que é a doutrina de demônios? É a busca de... A pessoa, quando vai para o satanismo, ela quer três coisas. Ela quer dinheiro, aquela fama e poder. O que as pessoas buscam geralmente hoje. Querem dinheiro, prosperar, não buscam as coisas espirituais. Buscam as coisas materiais, fama, e a gente vê as pessoas, né, ostentando nas redes sociais o fruto das suas conquistas, né, e poder, que é o que corrompe, né? O poder corrompe. Basta ver como anda os países, especialmente o Brasil, né? Um país que já está decaído de tanto pecado, e a gente não admira o que esteja acontecendo. Então adorar a besta, a sua imagem, até porque se a gente vê, a maioria das religiões hoje estão tendo imagens para adorar, e não vai muito longe, né? Até mesmo alguns símbolos que são imagens também, até muitas igrejas evangélicas já adotaram. Uma imagem a mais, uma imagem a menos não vai fazer diferença. A segunda finalidade é o controle total das pessoas. Está no versículo 17, ele diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número. Comprar, o verbo agorazo, estar no mercado, ir ao mercado, negociar no mercado, comprar ou vender, comprar um escravo para dar liberdade. Vender, poléu, quer dizer vendedores, vender, negociar por troca. O controle financeiro e pessoal será total. As pessoas não vão poder comprar nada, nem trabalhar, nem viajar, aquelas férias gostosas, conhecer outros países, a não ser aceitando a marca da besta. Não poderá ir ao supermercado, nem ter contas em bancos, nem conta nas redes sociais para poder mostrar suas vanglórias, nem ir à farmácia ou shopping, nem fazer compras pela internet sem a marca da besta. Não se venderá nada, não pode trabalhar, nem ter sua empresa, nem seu MEI ou negócio sem ter a marca da besta. Todos os documentos estarão na marca da besta. Então tudo vai estar ali, um controle total mesmo. Quer dizer, quem for recusar a marca vai viver por fé. Aquilo que talvez não viveu nesse período vai ter que viver lá, depender de Deus mesmo, como Elias. Estava lá Elias, quem que trazia comida para ele? Os corvos. Vai viver assim. A pessoa só terá a proteção e a prosperidade do governo único que vai ser formado, a nova ordem mundial, se aceitar a marca da besta. Por isso, nem direito à vacina vai ter, porque vai ser excluído. Então, ao contrário, a vacina vai ser privilégio daqueles que aceitarem a marca da besta. Só terá direito a isso aqui, ó. E vi as almas
daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, porque ficaram com Jesus, e pela palavra de Deus. Vai ser muito importante nesse tempo ainda mais, o que? Conhecimento da palavra de Deus. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Observem que a finalidade da marca da besta é isso, é controle total, mas é adoração. Então tudo o que vai ser feito de prosperidade é para quem tiver a marca. Quinta pergunta, antepenúltima, né? O que será a marca da besta? 13:16 novamente de Apocalipse. A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Marca, caragma, da besta, touterion. Então, caragma touterion, a marca da besta, ela significa um selo, uma marca, um sinal. É uma gravação que era feita por água forte ou ferrete. Eles eram feitos como sinal de devoção religiosa aos deuses, ou a honra à deusa que era adorada naquele tempo. Então, a marca já era um símbolo religioso, porque era um símbolo de adorador. Ao longo do tempo, várias coisas já foram identificadas como sendo a tal marca. Eu estava fazendo uma pesquisa, desde quando me converti, comecei a estudar o Apocalipse. Olha, primeiro falaram que era o código de barras, porque ele oculta os algarismos 666 em todos os produtos. Não, a maioria dos produtos vem lá, tem ele. Depois afirmaram que eram os chips, especialmente o RFID, que tem CNH, passaporte, CPF. Depois falaram que era o novo CPF, porque ele tem chip. Já foi também, né? Dentro do RG, CPF, essas coisas todas. Depois falaram que era um microchip, que é um dispositivo eletrônico, sem bateria, que pode ser implantado debaixo da pele. Aí, por último, mais recentemente, a nanotecnologia atômica e nuclear. Só para você ter uma ideia, um fio de cabelo é 8.000 vezes mais grosso do que uma nanopartícula. E agora, mais recentemente, está aí ganhando as paradas de sucesso a super vacina da Fundação Bill Gates, que eles estão testando. Ela vai ser digital e vai funcionar como um adesivo. E ela vai injetar micropartículas na pele da pessoa, pelo sistema de nanotecnologia. Por isso que a gente falou do tamanho pequeno, né? Protegendo de algumas doenças, mas também ela vai ficar monitorando o histórico de saúde e acessando todo o sistema neurológico da pessoa. Mas já tem uma sétima, que já deve sair algum vídeo falando sobre isso. O renomado cientista dos Estados Unidos, Ray Kurzweil, ele afirmou que num período daí de mais ou menos 20 anos, a gente não vai precisar mais de celular para se comunicar pela internet. Nós usaremos o pensamento com os dados armazenados em um nanorobô que será implantado no neocórtex, que é na parte frontal do cérebro, onde fica a nossa testa. Estaria diretamente ligado à mente. Então, se vocês observarem, cada vez mais estamos criando tecnologias mais avançadas. E todas elas partem para o mesmo caminho. E por isso, hoje já tem o quê? As pessoas estão aí. Olha só, a gente tem que usar máscara. Se você não usar máscara, você não pode comprar ou vender. Já está treinando. A temperatura, na mão, na testa. Precisa higienizar as mãos. Olha, gente, que paranoia. Vamos aprender o seguinte. A marca da besta, ela só vai ser implantada no mundo quando o anticristo já estiver sido revelado às nações. Primeiro ponto. Então, anterior a isso, não. Segundo, a marca da besta, ela vai usar a tecnologia mais avançada que estiver disponível no momento em que o falso profeta for implantado. Por isso que nunca se acertou, porque cada vez mais a tecnologia está avançando. A chegar a esse ponto do nanorobô aqui, vai ser tremendo, né? Só para o pensamento. A marca da besta, ela vai exigir uma escolha de cada pessoa viva na grande tribulação, onde pelo seu livre-arbítrio você vai ter que negar a Cristo para adorar o anticristo. Então ela não vai ser uma coisa de coitadinho, eu não sabia. Não, você vai estar ciente do que está fazendo, vai ser seduzido. Por quê? Você imagina, pessoas com filho pequeno, você não tem o que dar comida, ou então tem um filho que tem certas comorbidades, ele precisa de tratamento, ele precisa de cuidados médicos. Na grande tribulação vai acontecer isso. O que vai acontecer? Vai ter que aceitar a marca, ou recusar e depender de Deus. Então, hoje é tudo panaceia, é tudo frenesi, é tudo polvorosa, é histeria por ignorância bíblica, porque ainda há coisas para acontecer. Quem recusar a marca da besta será perseguido e morto, e não terá direito a nada. Por isso Deus enviou a mensagem. O que Deus mandou lá em Apocalipse 14, 12 e 13? Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então muita gente vai morrer mesmo, pela sua escolha. Então uma questão assim,
Recusar a marca da besta é praticamente garantir que vai morrer. Eles vão matar. Penúltima pergunta: o que impede a implantação da marca da besta? Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, 6 e 8. O que impede? Por que a marca da besta ainda não foi implantada? Tem algo que impede, diz a Bíblia. Então vamos lá. Vamos para a palavra de Deus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o apóstolo Paulo está nos trazendo a revelação de que para ser implantada a marca da besta, primeiro tem que o anticristo estar aqui. Ele vai ter que ser revelado. E ele fala que isso não acontecia antes da apostasia. A palavra apostasia, como eu já expliquei, ela não é uma tradução, ela é uma palavra grega que foi incorporada em português, assim como a palavra apocalipse e apóstolo. Apóstolo significa enviado, apocalipse, revelação. E apostasia tem 4 significados, segundo aí os melhores dicionários de grego. É o James Strong e o Lyder Scott. Ele diz: deserção militar, que é a rebelião, que é o sentido que a gente conhece. A rebelião na palavra. Nós estamos num período em que a igreja está apóstata. Existe apostasia sendo pregada. Se a gente vê as mensagens de hoje, não são as mensagens de Jesus. As mensagens dos apóstolos era mandar fazer discípulos, o batismo, a conversão, a vida santa, a reprodução espiritual em que você vai dar seus frutos. Hoje vive a coisa em termos materiais. As pessoas estão sendo ensinadas a esperar apenas por coisas materiais. A segunda é partida, é o sentido físico, partida mesmo. Muitas traduções antigas da Bíblia, antes de 1611, da tradução da King James, elas traduziam a palavra aqui, elas colocavam antes que venha a partida, né? Partida de quem? Que ele está falando que é aquele que detém, aquele que retém, impede o anticristo de manifestar. Depois, distinção e distância. Então ele fala, o apóstolo Paulo está falando que tem alguma coisa que está impedindo que o anticristo se manifeste. Essa coisa, enquanto ela não for tirada, ele fala que é afastado. Inomai quer dizer ser removido da história, ser tirado fora do caminho, desaparecer do público. Então é algo que tem que desaparecer da terra, tem que sair, porque enquanto ele estiver na terra, o anticristo não se manifesta. Enquanto o anticristo não se manifestar, a marca da besta não será implantada. Aí ele fala aí, retém, nos versículos 6 e 7, é o mesmo verbo grego kateco, que quer dizer reter, deter. Detido, amarrado, significa, por um poder sobrenatural, ele está sendo detido. Então ele está sendo impedido, tem um poder maior impedindo ele. O que aí? Ele é neutro e impessoal, ele fala de uma coisa, uma instituição. Há um que, aquele, é masculino e pessoal, é uma pessoa. Então pode ser identificado tanto como uma pessoa como uma instituição. Uma coisa ou uma pessoa. O que mais, ao longo desses 2000 anos, se entendeu que estava impedindo a igreja? Eram 5 coisas: o Império Romano, o governo humano, o Arcanjo Miguel, o Espírito Santo e a igreja de Jesus Cristo. Para que a gente possa entender e aplicar, certo, o que está impedindo o anticristo e a marca, tem que responder dentro desse contexto de Tessalonicenses 5 exigências. Primeiro, conforme está no versículo 5, os Tessalonicenses conheciam. Os irmãos de Tessalônica, porque está escrito: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda convosco? Então, eles conheciam. Deve ter poder acima das forças do mal. E agora vós sabeis o que o detém. Então, quanto esta instituição, ou a coisa, ou a pessoa que está aqui, não deixa o anticristo, porque tem poder. Tem que estar atuando há mais de 2000 anos na terra. Não saiu daqui. E não vai estar aqui quando Cristo vier destruir o anticristo, no versículo 7. E por último, a chamada de ele, né? Seja tirado. Ele, o pronome oculto aí. O Império Romano, ele não existe mais. O Império Romano destruiu Jerusalém no ano 70, perseguiu a igreja matando cristãos por séculos. Mas ele foi destruído em 4 de setembro de 476 depois de Cristo pelos povos bárbaros. Então, risca o Império Romano. O governo humano. Em Apocalipse 18:3, a gente lê assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias, porque esse período da tribulação ele vai ser um período muito próspero. Então, o governo humano das nações, eles serão muito importantes
importantes, serão fundamentais para o governo único do anticristo, não podem sair daqui. E o governo humano, ele não tem mais poder do que das forças do mal. Então risca. O arcanjo Miguel, aliás, eu vou fazer uma correção, né? Nesse vídeo, quem assistiu esse vídeo, o sujeito lá que estava falando, a pessoa lá, não sei quem que era, ele fala que o diabo tem mais autoridade do que o arcanjo Miguel. E ele cita o texto de Judas 9, dizendo que lá o arcanjo Miguel, ele não repreendeu, né, ao Satanás, disse: o Senhor te repreenda porque ele é subordinado. Vamos ver direitinho isso daí, vamos ver o que diz a Bíblia. Apocalipse 12, 7 diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Bom, o arcanjo Miguel não está na terra para ser retirado daqui, ele está no céu, quando ele vai expulsar para a terra o Satanás e os seus anjos, no meio da grande tribulação. Apocalipse 12. A palavra arcanjo, ela vem do grego arcângelos, ela vem de duas palavras, arco, de arquei, que é traduzido como principados em Efésios, em Colossenses. Ele significa o primeiro lugar, ser o chefe, o grande, o líder. E angelos, que significa anjo, o mensageiro. Então, arcanjo era um termo para anjos do grau mais elevado utilizado antigamente. Literalmente, o primeiro lugar dos anjos. Portanto, o arcanjo Miguel é, sim, superior em autoridade e em poder ao diabo, ao Satanás, ao Lúcifer. Por isso que ele vai expulsá-lo. Então, hoje, o arcanjo Miguel é revelado na Escritura o anjo de maior autoridade e mais poder que nós conhecemos na Escritura. Se existem outros arcanjos, nós não sabemos, mas nós sabemos que se tiver, o arcanjo Miguel é o número 1, porque para ser primeiro, não pode ser segundo, o primeiro é primeiro. Então a gente corrige aqui a informação dada ali pelo pregador, pastor, que disse lá, era querubim. Querubim guarda a entrada porque quando querubins eram querubins de guarda, eram anjos de guarda, né? Eles guardam lá a entrada do Éden. Mas o primeiro dos anjos é Miguel, e o arcanjo Miguel vai expulsar o querubim com seus anjos dos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Miguel vem a palavra Mekael em hebraico, né? Ele quer dizer, é um nome interrogativo. Quem é como Deus? Quem é semelhante a Deus? O Espírito Santo. Então o arcanjo Miguel também não pode ser, porque o arcanjo Miguel não está na terra, ele está no céu. Tem autoridade maior que o diabo, mas não está aqui. O Espírito Santo, ele vai continuar na terra. Em Apocalipse 11:3 nós temos assim: o Senhor separando 2 profetas: e darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Então durante os 3 anos e meio, os primeiros anos e meio da grande tribulação, haverão 2 profetas profetizando. Então o Espírito Santo está aqui, porque 1 Coríntios 12, 9 e 10 nos ensina que a profecia é um dom do Espírito Santo. E também haverá salvação na grande tribulação, que ele diz assim em Apocalipse 7, 9 e 14: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E Jesus mostrou, ensinou que ninguém pode ser salvo sem o Espírito Santo. Ele fala em João 16, 7: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Portanto, o Espírito Santo vai continuar na terra, porque é necessário ainda o trabalho dele aqui, o seu ministério. Por último, quem então vai ser retirado? A igreja. Somente a igreja preenche as 5 exigências do contexto de 2 Tessalonicenses 2. Os Tessalonicenses conheciam, porque a igreja tem poder acima das forças do mal, promessa de Mateus 16, 18, que nós pregamos domingo passado, está atuando na terra há mais de 2000 anos, não estará aqui quando Cristo voltar para destruir a besta, porque Cristo volta com a igreja, e é chamado de ele. Aí vão dizer assim: mas pastor, mas ele para a igreja não é na eclesia não é uma palavra feminina? Bom, vamos lá. A igreja ela é chamada de um novo homem em Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é,
a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então a igreja chamava de um novo homem. Era chamada de homem perfeito em Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E ela é chamada de corpo de Cristo. E sujeitou todas as coisas a seus pés, falando de Jesus. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quer dizer, o Pai colocou o Filho nessa posição, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pelo fato de Cristo ser homem, não é apropriado a gente comparar o corpo de Cristo ao corpo de uma mulher, né? Porque a igreja, ela pode ser mencionada pelo artigo indefinido 1. Portanto, o que impede o anticristo? A igreja aqui. A igreja, quando for arrebatada, e quando eu falo igreja, eu não falo placa, eu não falo denominação. A igreja, o corpo de Cristo, são pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, foram batizadas por imersão nas águas e estão prontas para o arrebatamento da igreja. Concluindo, no que a pandemia da Covid-19 nos ajuda no preparo para ver e entender o aparecimento do anticristo? Primeiro, entendendo que a verdadeira marca da besta, ela só será colocada em prática quando o anticristo estiver agindo no mundo. Entendendo que a presença da igreja de Jesus na terra impede a revelação do anticristo, e entendendo que o anticristo só vai ser revelado após a partida, a retirada, o rapto, arrebatamento também é traduzido como rapto da igreja na terra, a conclusão mais sábia e prudente é que você, ao invés de viver em polvorosa, nessa histeria e confusão, ficar apavorado com medo de aceitar a marca da besta por engano, e por isso não tomar até vacina, procure viver o momento profético, se preparar para o cumprimento profético de 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, que já preguei diversas vezes, o arrebatamento da igreja. Você que é salvo, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já foi batizado por imersão nas águas, né, para a remissão dos pecados, como Atos 2,32, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deve se manter em obediência à palavra do Senhor, preparando com um coração puro, fiel, em oração, perseverante, se congregando, estando firme na presença de Deus. Ele fala assim, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que tem que ser a sua preocupação, ao invés de estar com medo de coisas e apavorar e todo mundo é a marca. Gente, a marca da besta, ela só vai ser instalada quando o anticristo já estiver atuando aqui, e ela será de responsabilidade do falso profeta. Então, o Bill Gates pode ser um Illuminati, como eles estão trabalhando. Então, os países estão colocando os líderes de esquerda, os líderes de visão global, os líderes alinhados com o comunismo, porque isso é necessário. Todos aqueles que são contra vão ser banidos, vão ser tirados de um jeito ou de outro. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Vocês olham o lado político, eu olho o lado espiritual. Olha o que está acontecendo no Brasil e olha o que vai acontecer no Brasil. Há algum tempo atrás, eu havia dito que ia acontecer um jeito no Brasil, não sei como, que eles iam soltar um determinado político aí, e soltaram. Então assim, o mundo está caminhando e precisa preparar. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou de Jesus Cristo. Eu não olho o lado político, eu olho o lado espiritual e vejo que as pessoas, a gente trabalha, a gente faz todas as coisas que todo mundo, nós tomamos os cuidados necessários para, vendo aí a amplitude da Covid, o mundo não vai voltar a ser o que era antes, ele não vai voltar, ele tomou uma mudança mundial. Todas as transformações que estão acontecendo, elas são a nível mundial e estão acelerando. E lembre-se daquilo que eu falei, aquele projeto para diminuir a população. E cedo ou tarde isso vai acontecer. Para vocês terem uma ideia, já existem aí estudos programando e vendo a possibilidade, já vendo que é um fato que deve acontecer em 2023, mais ou menos, um pouco mais para cima, para baixo, uma nova pandemia. Então, para quê? Porque tem que morrer mais gente. Então, tudo isso faz parte dos eventos do mundo. Mas o que é importante para o cristão? Seguir a paz com todo e a santificação para ver o Senhor. Está pronto, está preparado o seu coração temente a Deus. O que é o papel da igreja hoje? É o fazer discípulo. Eles fecharam o quê? Os prédios. Eu vi todo mundo de pastor revoltado. Falei, gente, eles não impediram a gente de pregar o evangelho. Não impediu a gente de fazer discípulo. A gente não está se reunindo, mas a gente pode estar reunindo em grupos menores, ministrando a palavra, orando, recebendo a palavra do Senhor. A diferença hoje vai ser quem conhece, porque nós lemos aqui o texto de Apocalipse, ele fala do quê? Da palavra de Deus. Então, não abra mão
da palavra de Deus, ao invés de ficar acreditando nesse monte de coisa que andam dizendo, revelação de um que vai acontecer uma coisa que não acontece, aí tem que vir corrigindo, está todo mundo querendo escutar essas coisas. Aquilo que eu aprendi é o que ensino vocês que estão aqui comigo e todos os que me escutam. Você não pode abrir mão de seguir a palavra do Senhor. Aqui está o que a gente precisa. O que eu preguei para vocês, ensinei. Por que busco no originais? Às vezes demora um pouco mais, que eu quero que vocês tenham certeza que vocês estão aprendendo o que está na palavra, aquilo que é infalível, inerrável, que foi o que o Espírito Santo escreveu. Ele ordenou e foi escrito pelos homens que ele determinou. Em hebraico, o Antigo Testamento, em grego, o Novo Testamento. E eu trago essa riqueza para que a sua fé seja alicerçada não no homem, mas na palavra de Deus, porque vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não. Então confia no Senhor. Esse tempo de dificuldade, tudo que está passando, as coisas vão ficar diferentes, vão, mas acima de tudo, não esqueça disso: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é uma outra palavra, para um outro tempo. Hoje, esta é a mensagem que eu deixo para todos: que você não abra mão da sua fé em Jesus, a oração, mas a sua direção ainda é a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.